Deus, estamos ao vivo. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te proteja, que o Senhor te ilumine. Noite de segunda-feira, dia 31 de março de 2025. Estamos aqui ao vivo dos nossos estúdios do bairro da Oceã, em Praia Grande. Glória a Deus, meu irmão, minha irmã. Vamos orar para que Deus fale conosco. Hoje nós vamos meditar o livro do Êxodo, capítulo de número 6. Êxodo, capítulo de número 6. Já prepara aí a tua Bíblia. Já vai aí, preparando o ambiente para que a voz do Senhor, através da palavra dele, seja impactante na sua vida, na sua família e nos seus negócios. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer por esta tarde de segunda-feira, princípio de noite. Obrigado, Deus, por todos os meses que estão se passando de 2025. Obrigado, Senhor, pelos 31 dias, Senhor, deste mês de março. Te louvamos por isso, Senhor. Te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu zelo e pelo teu amor, ó Pai, derramado sobre cada um de nós. Espírito Santo, a luz da tua palavra nos traz vida, a luz da tua palavra nos traz esperança. Queremos, ó Deus, te pedir, nos dá entendimento da tua palavra. Nos faz, Senhor, navegar, nos faz, Senhor, viajar na tua palavra. Espírito Santo, eu oro pela cidade de Praia Grande. Oro, Senhor, pelos nossos irmãos que estão ao vivo, aqueles que vão ver esta live gravada. Ó Deus, que a tua paz, a paz que excede todo entendimento, repouse em cada coração. Te agradecemos, Senhor, pelo pão nosso de cada dia. Deus, nós te agradecemos pela roupa que vestimos. Te agradecemos, Senhor, pelo fôlego de vida. Oramos, Senhor, para aqueles que estão enfermos, hospitalizados. Ó Deus, visita estes, Senhor, que gemem, que choram, que estão, Senhor, desamparados. Oramos pelas viúvas, Senhor, pelos órfãos. Oramos, Senhor, por aqueles que estão em condição de rua. Que o Senhor possa dar a eles, Senhor, uma direção. Ó Jesus, para aqueles que perderam suas famílias, Senhor, nesse terremoto ali na Ásia. Oramos, ó Deus, para que a tua paz repouse ali, Senhor. Cuide, Senhor, da equipe médica, a equipe de socorro, a equipe socorrista, Senhor, que está atendendo, aleluia, Senhor, aquelas pessoas ali que estão precisando de um auxílio neste momento. Ó Deus, toma em tuas mãos os povos, Senhor, as nações. Toma, Senhor Deus, os líderes de cada nação, que haja paz, Senhor, no nosso planeta. Oramos, Senhor, para que haja paz, Senhor, sobre os povos. Que a tua luz, Senhor Deus, repouse sobre a nossa nação brasileira. Que haja paz no Oriente Médio, Senhor. Oramos para que haja paz em Israel. Que haja paz, Senhor, sobre aqueles que trabalham, Senhor, a salvar vidas, bombeiros, policiais. Ó Deus, a nossa Força Aérea Brasileira. Ó Deus, a nossa Força Militar, Senhor. Seja abençoado o Exército, a Marinha. Abençoa, Deus, aqueles que estão trabalhando, Senhor, nos hospitais, equipe médica. Desde, Senhor, dos enfermeiros até, Senhor, os administradores dos hospitais. Abençoa estes, Senhor. Que a tua luz resplandeça, Jesus, sobre cada um. Te agradecemos por esta live, Senhor. Que possamos viajar, Jesus. Que a minha irmã que está comigo ao vivo, que o meu irmão que está comigo neste momento, possa entender a tua palavra. Tu és o nosso maior convidado, Senhor Deus. Que o Senhor resplandeça a tua glória. Que esta unção que nós sentimos, Senhor, resplandeça sobre cada família nesta tarde, hoje e sempre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor te abençoe, a paz de Cristo. Prepara aí então a tua Bíblia, Êxodo capítulo de número 6. Nós vamos ler o texto que fala do Êxodo. Êxodo significa a saída do povo hebreu do Egito. Amém. Êxodo capítulo 6. Você que pode, pega aí a tua Bíblia para que você acompanhe comigo a leitura. Disse o Senhor a Moisés: agora serás o que hei de fazer a Faraó. Agora verás o que hei de fazer a Faraó. Pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Versículo de número 2. Falou mais Deus a Moisés. Ele disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso.
mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitam como peregrinos, a terra em que habitam como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido, e com grandes manifestações de julgamento. Tornar-vos-ei por ser meu povo, e serei vosso Deus, e saberei que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levareis à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vô-lo darei como possessão. Eu sou o Senhor. Disse desse modo Moisés aos filhos de Israel, mas eles não entenderão a Moisés, por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Desse modo, falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não entenderam a Moisés, por causa da ânsia de espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: vai ter com Faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair da terra os filhos de Israel. Moisés, porém, respondeu ao Senhor: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó, se não sei falar bem? Não obstante, falou o Senhor a Moisés e a Arão, e lhes deu mandamento para os filhos de Israel, para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. São estes os chefes das famílias e os filhos de Rubem, o primogênito de Israel: Enoque, Palu, Asrom e Carme. São estas as famílias de Rubem. Os filhos de Simeão: Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar, Esaú, filho de uma cananeia. São estas as famílias de Simeão. São esses os nomes de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. Os anos da vida de Levi foram 137. Os filhos de Gerson: Libni e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate: Arão, Issar, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133. Os filhos de Merari: Mali e Muzi. São estas as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu Arão a Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137 anos. Os filhos de Issar: Corá, Nefeg e Zicri. Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eliezer e Itamar. Os filhos de Corá: Assir, Eucana e Abiatar e Abiasaf. São estas as famílias dos coraitas. Eliezer, filho de Arão, tomou por mulher para si uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu à luz Finéias. São estes os chefes de suas casas, segundo as suas famílias. São estes Arão e Moisés, os quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo as suas hostes. São estes que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem do Egito os filhos de Israel. São estes Moisés e Arão. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor: eu não sei falar bem. Como, pois,
me ouvirá Faraó? Meus irmãos, minhas irmãs, no capítulo de número 5, nós vemos que Faraó, o contexto é o seguinte: no capítulo 5, Faraó, ele pega os encarregados, os superintendentes do povo hebreu, e chama os superintendentes do povo egito, e diz o seguinte: olha, vocês, hebreus, estão muito sem o que fazer, vocês estão com tempo ociosos, a partir de agora vocês vão continuar fazendo o mesmo trabalho, só que vai ter um acréscimo. A meta de vocês vai ser a mesma, vocês vão continuar construindo tijolos, vão construir blocos de tijolos com barro, com palha. Só que até aqui os soldados egípcios procuravam e traziam para vocês a palha. Agora não, vocês vão continuar construindo e fazendo a mesma quantidade de blocos de cimento, de argila, de palha. Cimento não, que não tinha, né? Argila, barro, né? Blocos de barro com palha, com argila, com barro. E vocês vão continuar a mesma meta diária, só que a palha, vocês vão ter que buscar a palha. Vocês vão continuar com a mesma meta diária, e quem não cumprir vai receber chibatada. E eles questionaram e apanharam todos os superintendentes hebreus. Eles apanharam com 40 chibatadas. Eles se reuniram, foram até Faraó, né? E Faraó não aceitou, dizendo assim: não, eu não vou tirar o encargo de vocês. Vocês estão ansiosos, por isso que vocês querem sair daqui a caminho de 3 dias para adorar o Deus de vocês, que eu nem conheço, nem me interessa saber quem é. O Faraó estava com o coração duro, do mesmo jeito que o Deus eterno falou para Moisés, e assim se cumpriu. Estes homens, ao sair do palácio de Faraó, encontram Moisés, e eles vão questionar Moisés, vão dizer que Faraó está irado com o povo hebreu, por causa que Moisés e Arão estão confrontando o Egito. E a chegada de Moisés e Arão ali só trouxe infortúnio para eles. E o que faz Moisés? Moisés vai orar, e acaba o capítulo 5, nós estamos no capítulo 6. E Moisés vai perguntar ao Senhor: Senhor, por que o Senhor está afligindo o povo? Por que o Senhor me enviou? O povo está sofrendo mais do que antes. E aí nós entendemos que Deus ele vai permitir a pressão do povo hebreu, passar por essa pressão por Faraó, para que eles entendessem que Deus primeiro ia amolecer o coração deles para acreditar que Moisés era o escolhido do Senhor, e para que eles acreditassem que Deus faria sinais, prodígios e maravilhas no povo do Egito, e tirariam eles ali com o braço poderoso que só o nosso Deus tem. E aí começa então o capítulo 6, que nós lemos, Deus respondendo a Moisés, porque Moisés falou: Senhor, por que me afligiste esse povo, Senhor? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Então, Faraó, ele vai pressionar mais o povo, Faraó vai maltratar mais o povo hebreu. O clamor do povo chega diante de Deus, e quando Deus começa a mudar a história enviando Moisés, o povo começa a questionar a Moisés, e não consegue acreditar que ali era Moisés, que Moisés era enviado do Senhor. Vou te explicar, tem hora que as coisas complicam para nós, não é? Tem situações da vida que complicam e a gente até questiona: ué, mas é Deus? Como Deus deixa eu passar por isso? Se nós não estamos em pecado, nós não estamos em rebeldia, por que Deus vai deixar a gente passar por tamanha humilhação? Era isso que o povo estava indignado. E quando viram Moisés, eles foram questionar a Moisés com raiva, dizendo: Moisés, a tua vinda aqui não nos trouxe sorte. Pelo contrário, Faraó está irado conosco, a culpa é tua. Então, quando Moisés vai falar com Deus, disse o Senhor a Moisés, versículo 1, capítulo 6 de Êxodo: agora verás o que hei de fazer a Faraó,
pois, por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Deus falou: Moisés, você vai ver o que eu vou fazer, Moisés, com mão poderosa que eu tenho, eu sou o Senhor. Eu fiz uma aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó, e eu escolhi você. Você não me conhecia, mas eu escolhi você, para que através da sua liderança eu tirasse o povo da terra do Egito. Aí Deus vai falando no versículo 4 para Moisés: também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã. A eles quem? Abraão, Isaac e Jacó. Era a promessa que José, o governador do Egito, acreditou. A terra em que habitaram como peregrinos. Deus sabia que Abraão passou ali como um viajante em Canaã, Isaac também, Jacó também, mas Deus tinha prometido a dar a Abraão uma descendência para habitar Canaã, para receber aquela terra como herança, uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. E agora chegou o tempo de Deus começar a cumprir a sua promessa. Se Deus te fez uma promessa, confia nessa promessa, ela vai acontecer. Às vezes as circunstâncias da vida nos tiram um pouco a fé. É isso que o povo hebreu lá no Egito estava vivendo. Estava com a fé cambaleada, mas eles clamaram, oraram. Aí quando Deus começa a operar, parece que se complica mais. Mas o mesmo Deus que deixa a circunstância se complicar, Ele mesmo descomplica. Deus complica, Ele mesmo descomplica. Deus complica, Ele mesmo descomplica. Eu vivi isso, já tenho vivido. Quando começam as tempestades, quando começam os furacões, quando começam as pressões, e eu já imagino, já entendo, tá vindo coisa sobrenatural. Deus está permitindo a pressão porque vai vir um próximo nível. Escuta, irmão, no Novo Testamento Jesus foi dar uma volta de barco com os discípulos. E aí Jesus estava cansado, ele andava em média 40 km por dia pregando, levando as boas novas do reino dos céus. E aí Jesus foi dormir, foi deitar, ele estava cansado, ele andava 40 km por dia, curando, pregando. O ministério de Jesus foi itinerante, não ficou muito tempo parado. A maior parte do ministério de Jesus foi lá em Cafarnaum, Mar da Galileia, né, para aquela região. O reboliço veio uma bagunça, é uma tempestade que surge na nossa vida, é uma pressão em todas as áreas. E aí Jesus foi descansar, foi dormir, literalmente dormiu no barco, por causa do seu cansaço, do trabalho do dia a dia, de pregar, de curar. E aí começou uma grande tempestade. Os discípulos, percebendo que o barco ia a pique, que ia naufragar, foram acordar a Jesus. Falaram: mestre, acorda, nós vamos perecer, nós vamos morrer no mar da Galileia. E aí Jesus acordou e com a sua voz toda poderosa que ele tem, ele falou: vento, aquieta-te, mar, silencie. Isso aconteceu. Os discípulos ficaram surpresos com tamanha autoridade e falaram: quem é este que até o mar e o vento o obedece? E aí finaliza o versículo dizendo assim, e depois da tempestade veio grande bonança. Então recebe isso no seu coração. Depois da tempestade vem uma calmaria, vem uma bonança em todas as áreas. Deus estava permitindo que a tempestade, né, viesse sobre o povo hebreu. A pressão foi tamanha que Faraó pressionou mais eles para trabalhar mais ainda. Uma tempestade. Não estava entendendo nada. Mas Deus falou: Moisés, eu fiz uma aliança com Abraão, com Isaac e Jacó, e Canaã vai ser do povo meu que eu escolhi, a nação de Israel. Faraó vai ver o que eu vou fazer com ele. O Egito vai ficar em falência. Olha só que interessante. Versículo 5. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança.
Já tinha passado mais de 400 anos de quando Deus falou com Abraão, Isaac e Jacó. E aí Deus falou assim: agora chegou o momento, me lembrei e eu vou cumprir. Deus não chega atrasado, Deus também não se adianta, Ele vai fazer aquilo no momento oportuno. Eclesiastes 3 diz isso aí: há tempo para plantar, para colher, há tempo para abraçar e deixar de se abraçar, há tempo de chorar, há tempo de rir. Qual é o tempo que você está passando? Qual é o tempo que você está vivendo? É o tempo de plantar? Vai vir a colheita. É o tempo de chorar? Vai vir um tempo de rir. É o tempo de deixar de abraçar quem você ama? Vai chegar o tempo de você voltar a abraçar. É só um período. Há tempo de abraçar e se afastar e deixar de abraçar. É só um período. Logo passa. O Espírito Santo cuida de cada detalhe. Às vezes é necessário haver o afastamento das pessoas que nós amamos para Deus tratar. Deus tratou com Moisés, não foi no meio da casa dele. Deus tratou com Moisés longe da casa dos pais. Deus tratou com Moisés longe da família dele. Só quem estava tratando com Moisés era Moisés e Deus, lá no deserto, lá na terra de Midian. Aí ele conheceu sua futura esposa Zípora, conheceu seu sogro Jetro, e aí ficou lá no deserto 40 anos. Faltou o pão para Moisés? Não, mas Deus estava tratando com Moisés. E a família de Moisés? Estava escrava no Egito. Faltou o pão para eles? Não, Deus tratou com eles, cuidou de cada um. Da mãe, do pai, de Miriam, de Arão. Deus rege as nossas vidas. Você já não colocou a tua família na mão de Deus? Agora confia. Salmos 37:5. Confia no Senhor com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Vou ler aqui Salmos 37:5 para a gente não ficar só nas minhas palavras, tá? Vou repetir do jeitinho que está no versículo para você confiar em Deus. Deus trata com cada um, minha irmã. Deus não está tratando com você, meu irmão? Deus vai tratar com aqueles que você ama também. Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais ele fará. Então, tá passando uma turbulência aí que você não está entendendo? Deus sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Glória. E Deus vai falando para Moisés, versículo 6, capítulo 6 de Êxodo. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tornar-vos-eis por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Deus sempre vê tudo, observa tudo e age quando Ele quer. Ele falou: Moisés, fala para os filhos de Israel lá, que eu já enxuguei lágrimas deles. Eu já vi o pranto, o clamor, a súplica, já chegou aos meus ouvidos. Eu desci na terra e eu vou tirar eles da servidão do Egito. Eles vão deixar de ser escravos, serão livres. E eu vou ser justo com o Egito. É por isso que nós temos que saber como orar. Não se pede a Deus a justiça, pede-se a Deus a misericórdia, porque a misericórdia do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos. Tem gente que ora e fala: Senhor, me dá a paz ou me dá paciência. Paciência. Hoje estava vindo de uma avenida ali aqui na beira da praia, e o carro da CT, a guarda municipal, aqui na minha frente, a 20 por hora. Um percurso de 4 km que dá para você fazer aí o que, em 5 km, 5 minutos. Eu fiz 25 minutos atrás da CT. Ele não acelerava, não deixava eu passar. E aí eu falei: Deus está me trazendo o que? Paciência. Você pede paciência, Deus vai te dar a circunstância para você ter paciência. É isso. Então, quando você pede: Deus, me dá paciência, vem a tribulação. Na tribulação vem a esperança. Da esperança vem o que? A fé. E da fé vem
a paciência, é um caminho. Irmã, precisa pedir a misericórdia sempre. Senhor, tem misericórdia das pessoas que eu amo, mesmo que elas sejam injustas com você, peça misericórdia, porque se você pedir a justiça, ai delas. Se a justiça de Deus for sobre nós, a gente não suporta, irmã, porque nós somos pecadores, meu irmão. Nós pecamos no falar, pecamos ao ver coisas que não nos cabe a nós ouvir, pecamos no olhar, pecamos no pensar. Nós somos pecadores. Que bom que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então nós pedimos a Deus a misericórdia, porque Deus falou: Moisés, com o Egito eu não vou agir com misericórdia, eu vou agir com justiça. Eles vão pagar ao meu povo cada tostão que eles me devem. Deve ao meu povo. As mulheres vão sair do Egito com joias, com ouro, com prata, com vestidos novos, vão levar grãos para Canaã, vão levar animais. Eles vão pagar tudo, esses 400 anos de escravidão, eles vão pagar para o meu povo. Eu vou agir com justiça. Segundo alguns teólogos, dizem que o Egito ficou falido. Por quê? Primeiro que quando eles foram atrás do povo de Deus e o Mar Vermelho fechou, submergiu, os maiores soldados, os mais preparados soldados do Egito foram para buscar Moisés e os hebreus, e eles morreram no Mar Vermelho. E a riqueza que tinha nas casas, ouro, joias, vestimentas, animais, elas deram tudo para o povo de Deus, para as mulheres. Deus não falou isso no capítulo 4 e 5? Estamos no capítulo 6 de Êxodo. Que as mulheres iam sair do Egito com ouro, com pedras preciosas, com roupas novas, com alimento. Então, alguns teólogos acreditam que quando o povo de Deus saiu livre da servidão do Egito, o Egito ficou em falência financeira, porque Deus falou: eu vou agir com justiça. Escravizaram o meu povo e nada pagavam, agora eles vão restituir ao meu povo. O homem mais sábio da palavra de Deus, que foi Salomão, Deus deu a Salomão sabedoria, ele disse assim, quando o ladrão é descoberto, está lá em Provérbios, ele tem que devolver 7 vezes mais à vítima. Então aqui a vítima era o povo hebreu, e o Egito estava roubando a alegria do povo de Deus, estava roubando a paz do povo de Deus, estava massacrando, humilhando. E aí Deus falou assim: eles vão dar 7 vezes mais para o meu povo. E deram. Isso nós vamos ver lá para frente. Vamos seguir aqui. Versículo 8: e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vô-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Tá vendo isso aqui, É um reloginho que eu ganhei. 6 horas, 28 minutos. O relógio de Deus não atrasa. Deus não perde horário. Deus não esquece data. Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. Ele é Rei dos Reis. Deus é Senhor dos Senhores. De uma maneira que às vezes a gente não entende, por caminhos que a gente não espera, Deus entra com a resposta para nós. Eu já vi um moço que morava em condição de rua. Eu já ouvi ele contando esse testemunho. Hoje ele é pregador. Ele perdeu tudo, família, pais, e muito jovem foi morar na rua. Não, ele não era casado, ele era solteiro. E Deus disse para ele, passando assim, o profeta falou: Deus manda te dizer que eu vou te dar uma casa e você vai sair da rua. Hoje ele é pregador. E ele, morando em condição de rua, dormindo em praças, ele no testemunho conta que ele ficava pensando: como que Deus vai me dar uma casa se não tenho emprego, não tenho nada? E ele disse que um dia viu a sujeira numa calçada de uma casa, e ele pegou aquela sujeira, uns vidros, pegou na sacolinha e jogou no lixo. O dono da casa viu e falou: rapaz, gostei da sua atitude, hein? Você mora na rua? Ele falou: moro na rua. Ele falou: vem aqui, tem uma edícula lá no fundo, lá, toma um banho lá. Aí foi lá, tomou banho, deu a comida para ele. Olha que coisa interessante.
por causa de uma atitude de generosidade. Deus trabalhou no coração de uma pessoa. Ele tomou um banho, tirou a barba, almoçou com aquele senhor, o homem muito educado. Falou assim: quer dormir lá no fundo? Dorme essa noite lá, não dorme na rua não. Dormiu, ficou meio preocupado, mas dormiu, né? Nunca tinha sido tratado tão bem, a não ser quando os pais deles eram vivos. Os pais dele eram vivos. Dormiu de manhã, cafezinho na mesa, pão. E aí aquele senhor estava lá limpando o jardim, ele foi ajudar a limpar o jardim, pensando: daqui a pouco o senhor vai mandar embora, mas eu vou ser grato a ele, vou ajudar a limpar o jardim, recolher a folha, varrer o quintal, varreu a frente. O dono falou: rapaz, tô viúvo, não tenho filhos, meus filhos não existem, né? Também casaram, não me visitam. Quer morar na casa edícula aí? Você só me ajuda aqui a limpar o quintal. Tô vendo que você é trabalhador, um rapaz honesto, não usa droga nem nada. Ele falou: não, só não tem onde morar. Ficou lá. Passou um período, passou um ano, ele morou com aquele senhor, nunca visitou ninguém nunca veio visitar aquele senhor. Ele contou no testemunho dele. Aí um dia o senhor lá chegou com um documento, o dono da casa falou: abra esse documento aqui. Ele olhou, o dono tinha doado aquela casa para ele. Doou a casa para ele. Falou assim: não tenho para quem deixar essa casa, gostei de você, você não vai morar mais na rua não, essa casa é sua. Falou que viveu com aquele senhor lá, mas uns 5 anos depois o senhor foi para a glória. E a casa, quando ele contou o testemunho, ficou para ele, doada. Sabe o que é isso? É Deus que diz, Deus cumpre. Deus não tinha falado anos atrás que ia dar uma casa para ele? Passou anos, ele não imaginava como, que maneira, por caminho que ele nunca imaginou, conheceu um Senhor que ele ajudou, e aí Deus cumpriu a palavra do jeito dele. E hoje ele é pregador. Faz um tempo que eu não vejo ele, mas lembrei agora dessa história, desse testemunho. Então Deus estava falando: Moisés, eu fiz uma promessa para o meu povo, eu não me atraso, isso mesmo, ou multiplicar o relógio de Deus. O trabalhar ninguém nunca vai entender, Deus e seus mistérios. Isso mesmo, minha irmã, Deus tem os seus mistérios, acredita nele, confia. Salmos 37:5. Confia nele e mais ele o fará. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não entenderam a Moisés, por causa da ânsia do espírito e da dura escravidão. Por que eles não acreditaram, não entenderam Moisés? Porque estavam eles no meio do furacão. O povo hebreu estava sendo massacrado, apanhava, escravizado. Acabava o período de trabalho do povo hebreu, eles tinham que buscar palha, tinham que andar horas, ou talvez quilômetros, para buscar palha para o trabalho do outro dia. Então eles estavam tão cansados, mas tão afadigados do trabalho, que eles nem conseguiam entender, não tinha fé. Eles não estavam entendendo como é que Deus vai usar Moisés se as coisas, ao invés de melhorar, pioraram. Mas Deus tem os seus mistérios, meu irmão, minha irmã. E aí eles não acreditaram nas mensagens de Moisés. Versículo 10. Mas falou o Senhor a Moisés, dizendo: agora vai ter com Faraó, o rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Pronto, olha que interessante. Primeiro o povo não acreditou, Moisés contou, né? Não acreditaram. Aí Deus falou: agora é contigo, Moisés. Agora você vai lá. O povo não acreditou? Vai lá de novo com a tua comitiva. Qual era? Ele e Arão. E fala para Faraó: deixa os israelitas sair e ir adorar a Deus lá na terra do deserto, lá na areia do deserto, 3 dias de caminhada. Moisés respondeu ao Senhor. Olha que interessante. Moisés falou: Senhor, não dá. Se o povo não acreditou em mim, o povo não tem confiança, o povo está tão afadigado, tão cansado do trabalho. Senhor, como é que Faraó, no conforto do palácio dele, ele vai acreditar em mim, Senhor? Não tem como, Senhor. Moisés duvidou? Não, minha irmã. Moisés estava dialogando com Deus. Você pode dialogar com Deus. Você pode falar com Deus. Questionar a Deus não é pecado, ele é nosso amigo. Jesus nos ensinou o segredo. Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, fala a Deus em secreto, que ele vai
responder as tuas orações, as tuas petições, não é assim? Então não tenha medo de falar com Deus, questionar a Deus, perguntar a Deus, brincar com Deus, rir com Deus, chorar na presença do Senhor Deus. Moisés tinha um diálogo com Deus. Deus tratava com Moisés face a face. Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó, se eu nem sei falar bem? Gosto muito dessa palavra quando estou triste. Deus disse, haja e tudo se fez. Aí meu coração se enche de fé outra vez. É isso aí, minha irmã. Deus fala e acontece. Ele é Pai, nós temos um Pai, Pai Celestial. Você gosta dessa palavra? Eu gosto de olhar muito o mar. Quando às vezes me cai um pouco a fé, o nível da fé, ou quando vem alguma tempestade, eu gosto de andar na praia, olhar para o mar, e aí eu fico vendo a imensidão do mar, e aí desce a fé no meu coração. O meu Deus, o meu Pai, fez esse oceano maravilhoso, gigantesco, e abriu o mar. E aí eu falo, Senhor, me perdoa pela minha falta de fé. E aí me anima de novo a alma, porque eu entendo que Deus falou para que haja divisões de águas doces e salgadas, e houve os oceanos. Esse é o nosso Deus. Mas Deus agora está trabalhando em quem? Em Moisés. Ele falou, Senhor, como se eu não sei nem falar bem? Moisés, ele tinha um problema na fala, minha irmã. Moisés, ele tinha um problema de falar, ele não falava muito bem. Ele era gago? Alguns dizem que sim, ele não tinha uma dicção perfeita no conceito de Moisés. E Deus não está preocupado se você tem dicção perfeita, se você se expressa bem ou não. Deus só quer que você esteja disposto a servi-lo. Está disposto a servir a Deus? Pronto. É só dizer para o Senhor, eis-me aqui, Senhor. Existe um currículo na sua ficha quando Deus te firmou. Quando Deus te criou, Ele já te deu o teu currículo. Capaz. Qual é? Você é capaz. Você é escolhida do Senhor. Você é escolhido do Senhor. Qual é o segredo? É só se dispor a dizer, Senhor, eis-me aqui. Lembra de Jeremias? Senhor, não posso. Só como menino, Deus falou, não, eu te escolhi, Jeremias. Isaías, ai de mim, porque vi a glória, o séquito do Senhor. Aí Deus tocou na boca de Jeremias, de Isaías, falou assim, não, eu te escolhi, Isaías. Lembra dos apóstolos? Todos eles se achavam indignos da presença de Jesus. Pedrão, você é meio Pedrão? Pedrão foi e voltou a pescar. Está lá no meio do mar pescando, Mar da Galileia. Aí Jesus está lá na beira da praia, fazendo o quê? Um churrasco de peixe assado. Peixe, brasa e pão. Quando ele olha lá na beira da praia, João falou, é Jesus. Pedro pulou no mar, foi nadando. Aí Jesus falou para Pedro, Pedro, tu me amas? Jesus queria saber se Pedro estava disposto, só isso. Aí Pedro falou, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes o quanto eu te amo. Parece que Jesus inspirou, eu penso assim, inspira aí, faz assim. Inspirou, olhou para Pedro e perguntou, Pedro, tu me amas? Olhando nos olhos de Pedro. Aí Pedro fala assim, Jesus, tu sabe de tudo. Eu me sinto incapaz, mas tu sabes que eu te amo. 3 perguntas, 3 respostas de Pedro. E aí, a retórica de Jesus dizia assim, apacenta as minhas ovelhas. Faz a minha obra, Pedro, e seja disposto. Eu já te disse lá atrás, eu não quero você pescador de peixe, agora é pescador de almas. Eu estava lá em Goiânia, minha irmã, meu irmão. Eu tinha parado de ser pastor local, saí do ministério onde muito aprendi, e aí fui trabalhar com carreta. Eu já fui carreteiro.
Aí 3 meses trabalhando com carreta lá em Goiânia. Aí Deus falou assim: Edson, eu não quero mais você dirigindo nada do homem. Eu dirigi a carreta. Vai dirigir a minha obra. Eu falei: mas Senhor, como? Ele disse: tu me amas? Apacenta o meu rebanho. Não vai faltar um sapato novo no teu pé, não vai faltar calça, não vai faltar a mamar da sua filha. Minha filha era pequenininha, Laís. Tá com 17 anos, a Laís tinha 2 aninhos de idade. Não vai faltar a dedeira da sua filha, não vai faltar o açaí. Eu sou apaixonado por açaí, eu já fiz até jejum para Deus me libertar. Já passei por cada vendaval, minha irmã, mas Deus nunca abandonou, nunca. E aí Deus falou: Moisés, eu não estou preocupado se você não fala bem, eu só quero que você esteja disposto, Moisés. Está disposto? Vai lá e fala com Faraó. Vai lá. Não obstante, falou o Senhor a Moisés e Arão. Eles deu mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirasse os filhos de Israel da terra do Egito. Então nós vemos aqui que o capítulo 6 para aqui, e Deus dá uma outra linha de pensamento. Aqui nesse período do capítulo 6, Deus estava trabalhando no coração de Moisés, de Arão. Arão não tinha nada a ver com o chamado. Moisés que chamou ele, porque falou: Deus, eu não sei falar. Deus falou: então vamos trazer Arão para ser o tradutor. E aí Deus está preparando o quê? O povo para sair do Egito, colocando pressão. O Faraó está colocando pressão no povo. Mais trabalho, mais chibatada, menos água, menos alimento, menos tempo com a família. E aí, agora Deus, versículo 14 de Gênesis capítulo 6, ele começa a falar os chefes das famílias. A linhagem de Gerson, dos filhos de Gerson, de Simeão, que nós lemos. Ele fala dos filhos de Levi, ele fala do Coatitas, de Merari, ele fala da mulher de Arão, ele fala dos filhos de Joquebede, né? Arão tomou por mulher a Joquebede, o pai de Moisés, versículo 20. Sua tia, ele deu Arão e Moisés, e os anos da vida de Arão foram 137. Lembra que Jacó viveu 147? Arão, o pai de Moisés, viveu 137 anos. Moisés, tu só vai falar, rapaz, o milagre sou eu que faço. Isso mesmo, irmã Vanessa. É assim que Deus quer, que eu seja, que você seja. Faz aquilo que Ele mandou, do jeito que Ele mandou. Não precisa mudar, é só fazer. Só faz. Deixa Ele tomar conta. Eu saí uma época, eu queria comprar um terreno para construir a igreja, né? Aí eu fui vender perfume. Eu montei uma equipe para vender perfume e tal, e começou a dar retorno. E eu dirigindo a igreja, nossa igreja começou na garagem de casa, e eu vendendo perfume, fazia demonstração e viajava, e demonstração e vendendo e formando equipe. Aí quando eu recebi o primeiro prêmio, qual era o primeiro prêmio? Uma viagem de cruzeiro para levar minha costelinha, minha esposa, na viagem do cruzeiro. Estava lá perto, né? Faltava poucas vendas para minha equipe bater e eu ganhar essa viagem do cruzeiro. Aí eu fui lá em, ai meu Deus, Alphaville, em São Paulo, né? Na premiação lá. Aí fui no banheiro do banheiro desse evento. Tem lá um campo de golfe, aquelas pessoas jogando golfe, né? E eu vendo aquilo ali. Aí Deus falou: o que você está fazendo aqui, filho? Eu falei: Deus, eu tô quase, hein? Obrigado, Deus. Tô quase para pegar o prêmio aí. Tô quase para pegar, Senhor, a premiação. Que premiação? Deus, eu vou começar a pegar a premiação, vou ganhar até o cruzeiro. É o Senhor que tem me ajudado. E aí eu vou ter um bom salário daqui a algum tempo pra gente comprar aquela esquina, comprar um terreno para construir a igreja, a tua obra. Deus falou: eu não te falei nada para você fazer isso. Não é do teu jeito, filha, é do meu. Sai daqui. Sai dessa empresa e deixa eu trabalhar. Eu falei para você só pregar a minha palavra. Só a palavra, não inventa outra coisa. E aí eu saí dali,
desfiz a equipe, passei aqui para outro líder. Aí desistiram porque eu era o influenciador daquela equipe. Pouco tempo depois, Deus fez todo o trabalho para que hoje a gente tivesse o nosso canto para adorar a Ele. Só tinha uma palavra, né, pastor? O crescimento veio de Deus. Nem microfone tinha. Isso mesmo, Elizabeth. A Elizabeth está com a gente desde a fundação da Comunhão Profética. A gente não tinha nem microfone. Só tinha só uma palavra: vai crescer a obra. Eu abri mão da carreta, abri mão das vendas de perfume, abri mão, fiquei só na fé. Tentei outras vezes trabalhar, não teve jeito. Até que eu infartei, e aí comecei a receber o benefício do INSS. E hoje o que Deus me usa? A voz. Não tenho mais a força física para trabalhar. Sim, tentei fazer Uber também. Aluguei um carro antes do infartar para trabalhar de Uber. Deus nem cliente tinha. Só deu para pagar a parcela da mensalidade do aluguel daquele mês. Quando Deus não está no negócio, não adianta, minha irmã. É um tratar de Deus. Mas grava isso no teu coração. Deus não deixa faltar o pão. Deus não deixa faltar o leite. Deus não deixa faltar o leitinho do bebê. É só fazer a obra. É o que você tem, é só falar, viu, rapaz? O milagre sou eu que faço. A gente não tinha nem microfone. Glória a Deus, já fazem 15 anos, hein? 15 anos fazendo a obra do Senhor Deus. Então, finalizando o capítulo 6 de Êxodo, irmãos, 15 anos com a comunhão profética, né, irmãos? Mas servindo ao Senhor 20 anos já, para a glória de Deus. Deus vai honrar e a vitória virá. Agora comprar a igreja. Em nome de Jesus, minha irmã, nós queremos sair do aluguel, né? Em nome de Jesus. Que o Senhor conceda segundo o que você digitou aí. Deus vai honrar, em nome de Jesus. E aqui finalizando o capítulo 6, 18 horas e 46 minutos, hein? Nossa, a live hoje rendeu, hein? São estes Arão e Moisés, os quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo as suas hostes. São estes que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem do Egito os filhos de Israel. São estes, Moisés e Arão. Olha o instrumento de Deus. Moisés e Arão. Não se sabe se Moisés era pesado de língua, se ele era fonho. Eu já fui fonho, ainda sou um pouquinho. Se ele era gago, mas ele mesmo dizia: Senhor, eu não sei me expressar. E quem traduzia era Arão. Olha a ferramenta de Deus. 2. Moisés e Arão. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor: eu não sei falar bem. Como, pois, me ouvirá Faraó? É a terceira vez que Moisés, ele vai falar: Senhor, não sei falar bem. Quantas vezes você vai ficar falando para o Senhor que você não é capaz, hein? Deus nos dá segundo a nossa capacidade, sim. Então, qual é a nossa parte? É só dizer para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Lembra quando Jesus estava fazendo uma pregação de confronto? A obra de Deus, a pregação, sempre vai nos confrontar. Confronto de hoje: o que você tem? Só esteja disposta a fazer a obra de Deus. Só diga ao Senhor hoje: eis-me aqui, Senhor. E aí Jesus estava confrontando algumas pessoas em Jerusalém, e alguns foram saindo de perto do nosso mestre. E aí Jesus falou: e aí vocês? Porque eles falaram assim, os que estavam saindo de Jesus, pararam, não queria mais ouvir Jesus. Eles falaram assim: ó, dura essa pregação, não dá para ficar ouvindo. É muito confronto, é muita mudança. Aí Jesus perguntou aos discípulos: e aí, vocês querem seguir eles também? Querem abandonar a fé? Querem parar de me seguir? Vocês são livres. Aí Pedrão falou assim: Senhor, para onde iremos se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Para onde, Jesus?
Esse mundo não nos quer mais. Esse mundo não nos aceita mais. Por mais que muitas pessoas, na sua individualidade, pensa e procura ambientes que vai se alegrar, existem ambientes que não está o Espírito Santo de Deus. Ele vai lá só para convencer o homem do pecado, do juízo, da justiça. Mas ele não fica ali, ele passa em revista, para ver se tem alguém ali pedindo que Deus preencha a alma dele. Quem já foi para noitada, quem já foi para balada, sabe o que eu estou falando. Também Deus me tirou da balada, da noitada. Tem horas na balada, na noitada, que você sente um vazio tão grande, que parece que tem um abismo na sua alma. O que é isso? É a falta de Deus. Então Pedro falou: Jesus, para onde eu vou, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Para onde que nós vamos, irmãos? Então o que nós temos que fazer? É só dizer ao Espírito do Senhor: eis-me aqui, Senhor, eu estou disposto a te servir e ser teu instrumento, como foi Moisés e como foi Arão. Amém? Digita aí: eis-me aqui, Senhor. Deus, eu quero te louvar por esta live. Te agradeço, Senhor, por esta segunda-feira. Pedimos a tua presença, a tua força. Nos dá, Deus, um pouco mais de ciência e sabedoria a cada um de nós que está nesta live. Deus, eu oro para que o Senhor dê sabedoria para minha irmã, para que o Senhor conduza as mãos dela, conduza os passos da tua filha, conduz, Senhor Jesus, os passos do meu irmão, para que cada decisão que venha tomar a partir de agora seja segundo a tua vontade. Ó Deus, que a minha irmã se disponha a ser teu instrumento, como foi Moisés, como foi Arão. Que o meu irmão, Pai, se disponha a fazer o teu querer, não mais nós, Senhor, mas que o Senhor cresça e que nós possamos diminuir, ó Pai, na tua presença. Tributamos a ti, Senhor Deus de Israel, toda a honra, glória, louvor e adoração. Eu declaro a tua paz sobre esta casa. Deus, a minha irmã não está sozinha. Senhor, o meu irmão não está só. O Senhor está nesta casa. O Senhor está neste ambiente. O Senhor está nesta família. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor sempre será o nosso Pai, o nosso Deus eterno. E segundo a tua palavra, Pai, eu declaro a tua bênção sobre esta família. Um sono do justo, um sono de paz sobre este lar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, minha irmã Sônia, que saudade. Oh, glória, Sônia Bianchini. Gratidão, minha irmã. Eu tenho da sua vida, da sua família. Irmã Sônia, eu precisei da irmã quando estava hospitalizado. Que o Senhor te abençoe, minha irmã Sônia. Só Deus pode abençoar você, viu? Só o Senhor pode retribuir, irmã Sônia, o que você e sua família fez por mim. Você sabe o que você fez. As orações, o carinho, o apoio. Que Deus abençoe, viu? Eu não tenho como pagar. Só Deus. Saudade da irmã. Venha nos visitar um dia no culto aqui, irmã Sônia. Irmã Elizabeth, obreira valorosa. E ter um pouco de mansidão de Moisés. Mas Moisés, ele era nervoso, viu, irmã Elizabeth? Era brabo. Moisés era brabo, hein? Moisés era brabo. Moisés era um cara nervoso, tanto é que ele matou um egípcio, né? E ele foi lá defender a luta, numa outra briga no outro dia, e o egípcio falou assim: vai matar eu também? Aliás, o hebreu, né? Falou: vai matar eu também, como você matou um egípcio ontem? Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. As portas estão abertas, irmã Sônia, para você vir cultuar conosco. Ama a tua família. Que o grande amor de Deus, que as doces consolações do Espírito Santo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja hoje e para todos sempre. Amém? Curte esta live aí, marca 7 pessoas e amanhã com a graça divina. Tá bom, irmãos? A graça divina, estaremos às 18 horas, tá bom? Eu tenho um compromisso amanhã. Se eu não conseguir dar a live amanhã, ministrar a live, eu vou colocar no meu stories, tá bom, meus irmãos? Mas quarta-feira é certeza, tá bom? Deus abençoe, glória a Deus. Até o próximo vídeo. Tem aula de teologia daqui a pouco. Ai, glória.